Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Josué é o sexto livro da Bíblia. Vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, aí vem Josué. Capítulo de número 1, versículo de número 9, por favor. Todo mundo achou? Somente o versículo 9 diz assim a minha tradução: Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Graças a Deus. Assente-se, por favor. Isso. Nós estamos numa série de mensagens que fala sobre chamado. Embora estamos nesta campanha e numa série sobre aprendendo a orar as promessas, nós estamos numa série de mensagens, tanto no domingo quanto nas terças-feiras, e vai falar exclusivamente sobre chamado. Sobre chamado. E Josué, capítulo de número 1, fala especialmente de uma chamada sucessiva que Josué teve depois que Moisés foi levado por Deus. Entenda uma coisa, o fato de você estar aqui hoje é o fato de você estar respondendo a um chamado. O próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então nós respondemos a um chamado. Não é? Não foi vocês que me amaram, eu amei vocês primeiro. É o que Jesus deixa bem claro. Eu vos chamei para que vades de fruto. É o próprio Deus. Então ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Nós estamos aqui porque Ele decidiu se revelar a nós, Ele decidiu se descortinar. E por um impacto ficamos maravilhados. Não tenha dúvida disso. Porque se alguém entra numa igreja por uma pessoa, sai pelo mesmo motivo. Se alguém entra em um templo por Jesus, essa pessoa permanece, independente do comportamento de pessoas. Josué, ele vive um momento difícil, porque ele está sendo comparado. Não tem como você não ser comparado quando você assume uma responsabilidade, quando você fica sucessor de uma grande responsabilidade. Você acha que as pessoas não iam comparar Josué com Moisés? Então ele passa um momento difícil de suceder alguém tão marcante, um líder tão marcante até os dias de hoje. Porque Moisés se torna um líder lembrado até esse momento, porque foi um grande estadista, uma história incrível, e que Deus fez um milagre através da vida dele. Eu imagino a pressão que Josué deveria estar sentindo, porque quando você se vê diante de uma responsabilidade que tem que assumir, você vai estar diante de crítica de pessoas que não têm a menor noção de nada, mas elas já vêm com uma carga pesada. E elas não gostaram do teu cabelo, do teu jeito de falar, porque tem alguma referência traumática no subconsciente lá de trás com alguém. E já chega, não fui com a cara. Só que nem sabe descrever isso. Isso vem através de críticas, de suspeitas, ou de qualquer outra coisa. Josué, ele viu Moisés chorar pelo julgamento do povo. Um povo que Deus usou ele para que libertasse. Um povo que era escravo. Um povo que era pobre e escravo, agora é rico e é livre. E esse povo continuava reclamando. E por vezes, começava um discurso aqui, uma fofoca lá, e daqui a pouco estava, vamos apedrejar ele. Mas também Josué viu que nunca houve a palavra remorso empregada a uma pessoa vitoriosa. E ele viu esse exemplo de Moisés. A palavra remorsa nunca vai estar agregada a uma pessoa que é vitoriosa. Não tenha dúvida sobre isso. Não tenha dúvida. Nesse chamado, a primeira coisa que Deus faz no capítulo 1 ali com Josué,
é algo bem interessante, e isso me chamou muita atenção. Deus chega para Josué e fala: Josué, meu servo Moisés é morto. Ele está morto. É claro que Josué sabia disso, mas Deus queria que Josué entendesse isso como uma verdade presente no seu chamado. Deus queria que Josué entendesse que Moisés estava morto, que não haveria possibilidade nenhuma de reverter essa situação. Deus estava dizendo para ele: não crie expectativa de que Moisés vai voltar e fazer o que você tem que fazer. Deus está sentenciando, porque na verdade existem situações que podem estar mortas para algumas pessoas, pode estar acabado para algumas pessoas, mas quantas pessoas eu já vi assim, quantas situações, e Deus revertendo situações. Essa semana mesmo, uma pessoa que eu estava intercedendo, pessoa soro positivo, dependente químico durante a vida, pessoa mal do pulmão, mal dos rins, mal do fígado, mal do estômago, de idade, foi para a UTI com Covid, pegou Covid e já foi para a UTI. E todo mundo, só um milagre, só um milagre. O cara está fora de tudo, sem sequela nenhuma e nada. Você está entendendo? Você está entendendo? E há situações que Deus realmente reverte. Mas a última palavra, ela é de Deus. A última palavra, ela é de Deus. E isso tem que estar presente no nosso chamado. Nesse caso, Deus está sentenciando. Josué, a obra de Moisés terminou. Eu chamei ele para tirar o povo do Egito. Moisés significa tirado do rio, característica forte do chamado. Chamei ele para tirar o povo do Egito. Ele cumpriu o ministério dele. Agora você deve se levantar, porque você vai estar diante desse povo e vai os guiar para uma terra que eu prometi que daria a este povo. Meu irmão, existem situações na nossa vida que, por mais que nós queiramos manter vivo, Deus bate no nosso ombro e fala: ei, essa fase acabou, meu amigo. Essa fase acabou, já era. Já era. Antigamente, você nem escolhia as meias que você vestia. Hoje, você tem que comprar elas. Hoje, você tem que escolher elas. Antigamente, você não tinha nem ideia quanto que era um pacote de fralda, principalmente aqueles que, enfim. Tem uns que nunca souberam, né, quanto que é um pacote de fralda, porque nunca assumiram um filho, bem na verdade. Mas não sabiam nem quanto que vinha de luz, vinha de água. E hoje, quando você fala em casamento e você está inteirado disso, a primeira coisa que vem na tua cabeça são os cálculos de tudo. Deus está falando isso para Josué. Deus está falando para ele: meu amigo, você vai viver uma nova fase na tua vida. Não vai ser como antes, não. Eu estava conversando com umas pessoas, eu estava dizendo que às vezes pai, mãe não entendem a fase da vida, pastor também não entende o seu posicionamento e quer ficar prendendo pessoas. Não é? Eu vi uma reportagem hoje, e literalmente foi uma reportagem. Rapaz de 40 anos acorda, acho que até compartilhei isso, de 40 anos acorda e fica assustado, porque não tinha ninguém na casa. Os pais, já que o rapaz não queria sair de casa, os pais, na calada da noite, fizeram a mudança silenciosamente. Quando o rapaz acordou, não tinha mais ninguém na casa, só estava ele lá. Compensação, tem os pais que o filho já tem 200 anos e a mãe não deixa crescer. Você está entendendo? Vive reprovando a nora. Ou, na outra questão, vive reprovando o genro, como diz. É isso que eu estou falando. Irmão, se você quiser fechar a porta, por favor, é que o som de lá vem direto para cá. Por favor, obrigado. Então, existem situações na nossa vida que nós temos que entender a nova fase. Deus está falando para Josué: cara, acabou. Você tem um chamado na tua vida para uma nova... Agora acabou. Ei, Abraão, 75 anos, você viveu de um jeito. Pare de ficar, como era bom. Antigamente sim. Não, a nova fase é agora. Pare com isso. Dá aquela respirada assim, olha para trás e diz: tudo hoje é tão, tudo... Deus está falando: você vai arrumar um jeito, rapaz. Você vai se virar. Agora só tem um jeito, Josué. É você se levantar para ser o conquistador desse tempo. Da sua família, do seu ministério. Talvez você confiava apoiantemente em alguém.
talvez alguém do trabalho, da família, no ministério, e percebe que essa pessoa não pode mais ser ou fazer o que ela fazia antes. Porque está na hora de você crescer. E às vezes algumas pessoas não entendem a nova fase. Não é? Eu digo que o pastor também às vezes é muito carente, eu dei o exemplo do batismo das águas. Teve vezes que eu fui fazer batismo lá no Passaúna, um frio, meu irmão, aquele frio da Bala House, preta. Né? Tinha um comercial antigo da Bala House preta, né? Que caía um house no inferno, o diabo pegava, chupava aquela bala e congelava o inferno, e o diabo falava, meu Deus! E de repente, você entra na água, batizar uma pessoa, a água serve. O batismo do Jefferson foi assim, né? O batismo do pastor Jefferson, eu que batizei o Jefferson, e eu lembro que uns 17 anos atrás, mais ou menos, né? Esse ano em junho eu faço 18 anos que eu estou aqui, 15 que eu assumi, 16 que eu assumi. E daí, você entra na água, às vezes é 10 para batizar, às vezes é 5, mas teve vezes já que foi 22. E o povo vem e sai da água gelada, mas você fica ali. 22 vezes e o período de tudo. Você tem que entender qual que é a tua realidade. Que você é marido, que você é esposa, que você é filho, que você agora tem que cuidar dos teus pais, que você é pastor, que você é líder. E tem que parar de choramingar, Josué. Tem que parar de choramingar toda vez, porque isso atrasa a tua vida, atrasa a tua manutenção, o teu ânimo e tudo mais. Atrasa. Deus fala hoje para você não se preocupar com aquilo que morreu. Isso é, com as coisas que já se passaram. Com o que passou, a gente não pode mudar. Com aquele emprego que você achava que era tudo, né? Talvez foi sepultado, que você depositou tanta confiança, achava que seria e não foi. Deus está falando para você, agora eu vou levantar você para as coisas novas. Porque, meu irmão, pessoas passam, coisas passam, situações passam, mas as promessas, elas ficam. Deus vai cumprir. Meu irmão, presta atenção. Moisés morre, amigos se vão, oportunidades passam, portas se fecham, emprego vira desemprego, estabilidade vira instabilidade. Moisés morreu, e daí? A promessa é maior do que Moisés. A promessa é maior que os problemas. A promessa é maior do que as últimas notícias desfavoráveis. A promessa é maior que o patrocínio. A promessa é maior do que aquele cliente que não deu certo. A promessa é maior do que aquele familiar que disse que você sempre poderia contar com ele e já não dá mais. A promessa é maior do que a saúde que momentaneamente você perdeu. A promessa é maior porque ela saiu da boca de Deus. E tudo aquilo que sai da boca de Deus é decreto. É como a chuva, não volta sem regar a terra. Amém? Está vivo aí? Deus chama Josué para perto e fala, ei, meu servo Moisés está morto. Dispõe-te, levanta-te, toma agora o teu lugar, se voluntarie, sinalize, posicione positivamente, diga que você quer, diga que você vai, porque todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, será dono como eu prometi. Eu vou explicar para você isso, parece um tanto arrogante, presunçoso, mas eu vou explicar. As terras que Josué pisaria, ela tinha dono. E a Bíblia diz que esses donos, eles eram inimigos de Deus. Você está entendendo? Tudo que Deus me fez pisar, o inimigo de Deus teve que sair. Sabe quem tem que ser da tua casa? Não é aquele adolescente, não é o teu marido, não é a tua esposa. É o inimigo que tem que sair de lá. O inimigo de Deus. Você está entendendo? E às vezes fica aquela situação toda. Quantas situações aconteceram na tua vida ou na minha vida? Como constantemente eu estou nessas situações. Semana passada eu estava numa casa e um jovem rapaz estava lá, vendo o demônio para tudo qualquer lado, assustado, chorando, e uma série de situações acontecendo. Quando eu cheguei lá, meu irmão, quando eu pisei naquele lugar, o inimigo de Deus tem que sair. Manifestou, é expulso.
E eu falei para ele assim, em tal horário, dessa forma, assim, vem uma voz e fala para você se enforcar. E ele chorou e falou, aham, exatamente isso. E eu comecei a conversar com ele. Só que você precisa entender, aceitou Jesus e tudo mais, só que você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que tudo que Deus te faz pisar como um cristão, o inimigo de Deus tem que sair. Você não pode viver intimidado. Não pode viver intimidado. Quando você assume algum grupo, assume alguma responsabilidade. Eu lembro quando eu trabalhava no hospital de office boy, já escutou essa história? Vou contar de novo. Quando eu trabalhava lá de office boy, eu recebi uma oportunidade para um novo cargo. Subi de cargo, na verdade. Operador de máquina fotocopiadora. E daí, algumas pessoas que passaram por aquele setor ficavam depressivas pela rotina do trabalho, pelo ambiente e um peso. Um peso. Todo mundo, daqui a pouco começava a tomar tarja preta, as pessoas que trabalhavam ali. Às vezes trabalhavam em 2 pessoas. E a gerente me chamou e falou assim, eu vejo que na hora do almoço você fica lendo a Bíblia, eu vejo a tua conversa, e eu gostaria que você assumisse aquele setor assim, assensado. E eu falei, eu posso te dar a resposta amanhã? Daí ela falou, tudo bem. Eu fui para casa, mas eu pensando que já não ia assumir por causa dessas condições. Poxa, todo mundo fica depressivo, Deus tem algo mais da minha vida, eu não quero. Eu cheguei em casa, considero meu pai de criação uma pessoa muito sábia. Conversei com ele à noite, ele já estava até deitado. Eu falei, ô pai, então, aconteceu isso? Ele, na verdade, é uma oportunidade, ele disse para mim. E você faz o teu ambiente. Ele me disse isso. Eu falei, é verdade. Quando eu cheguei no hospital pela manhã, deixei já um bilhete na mesa da gerente. Ela me chamou e falou, então tá bom. Então, a partir de tal dia, nós vamos mudar você na carteira, vai fazer isso, o salário, pá, beleza. Eu cheguei no lugar, eu pensei, bem, agora esse lugar, eu vou ter que fazer de tudo para ele não ser um ambiente depressivo. Comprei aqueles quadrinhos evangélicos de pomba, escrito versículo bíblico, sabe aqueles de lá? Deixava um louvor de fundo, um radinho, um louvor de fundo no ambiente. Pintei, pedi máquinas que não tinha ali, tinha lá no almoxerifado, ajeitaram tudo, ampliei, melhorei todos os relatórios de todos os serviços terceirizados, de toda a administração, vieram máquinas novas, ampliamos todo o setor, serviços que faziam em gráfica, eu passei a fazer ali sozinho e tudo mais. Então, resumindo para você, era um treinamento para o ministério, até a mesa minha eu ajeitei, tudo o que você imagina. E aquele lugar virou um lugar também de conversas boas e tudo mais. Eu só saí dali porque eu fiz um teste para subir de cargo de novo e tudo mais. Porque todo lugar que Deus me fez pisar a planta dos pés, o inimigo dele tem que sair. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus te chama para você pisar com autoridade por onde você passar, por onde você entrar. O inimigo tem que sair, meu irmão. Mas esse lugar sempre, antes, meu irmão, antes, agora não, agora você pisou, agora você entrou. Mas essa equipe toda vez nunca vai para frente, antes, agora você entrou, agora vai ter que mudar. Pastor, mas essa empresa antes você pisou, meu irmão, agora vai ter que mudar, agora vai ter que mudar. Eu lembro de Davi, diante do sacerdote Abiatar. Davi estava refugiado, porque Saul queria pegar ele, mandou o exército atrás dele. Davi não tinha nenhum armamento, isso foi antes de Jonathan dar a capa, da lança, das coisas para ele, e de repente ele começa a conversar com o sacerdote Abiatar, e ele fala, e aquela espada ali? Aquela espada é a espada de Golias, que você matou, espada grande. E ele fala, mas só tem aquela espada? Só tem aquela espada. Não tem outra? Não tem. Então vai essa mesmo. Então vai essa mesmo. Aquilo que um dia foi espada de Golias contra a sua vida, Deus vai abençoar em suas mãos e se tornará objeto de livramento. Pare com essas manias de que eu não vou comprar aquela casa porque ela é mal assombrada. Eu não vou comprar porque diz que o dono desse carro, todos que compraram esse carro, meu irmão, pelo amor de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, é o capeta que foge de você. Pelo amor de Deus. Quando eu assumi o Sabará aqui, vieram falar.
aquele lugar nunca vai para frente. Ih, você vai ser o 5º pastor que vai assumir a igreja. Nunca vai para frente, nunca consegue conquistar nada, não fica ninguém, nunca é isso, nunca é aquilo, nunca. Eu falei, antes, nós vamos construir uma catedral nesse lugar. Um projeto, moldando pessoas, mandando gente missionária para vários lugares e formando pessoas. Olha para cá, meu irmão. Qual que é a área da tua vida que ainda tem uma placa do antigo dono? Qual? Às vezes é a rede social. Qual que é a área da tua vida que ainda tem uma placa do antigo dono? Ah, pastor, é a área da murmuração. Qual pessoa da tua família que tem um rótulo do inimigo ainda? Qual? Avance, meu irmão. Pise, melhore. Não é você que vai pedir o divórcio, é o inimigo que vai ter que sair. O versículo 5 do capítulo 1 diz assim: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Significa que é com dinheiro ou sem dinheiro. Quando você se sentir bem ou quando não for favorável aos seus sentimentos. Todos os dias. Quando você se sentir forte, quando você se sentir fraco. Porque é um processo. E eu não sei qual etapa que você pode estar desse processo, mas é um processo de grande vitória, de treinamento. Eu tenho certeza que houve momentos que Josué podia ter pensado assim, pô, agora que é a minha vez, agora que eu sou líder, pô, já me aparece um rio na frente. Nós temos que atravessar, mas como que eu vou atravessar 2 milhões de pessoas? Primeiro desafio, aparece um rio. E agora? Quem diria que Deus iria fazer o inédito? Quem diria que Deus iria parar um rio e abrir aquele rio para que eles passassem? Quem diria? Houve momentos, por exemplo, no capítulo 5, versículo 12, que o maná que caía do céu para esse povo que ficou no deserto 40 anos, o maná, ele cessou, ele parou de cair. Josué podia ter pensado, poxa vida, logo na minha liderança isso foi acontecer, ó céus, ó terra. Mas eles começaram a se alimentar das novidades da terra de Canaã. Deus muda a forma, mas Ele continua sendo o provedor. Pode ter cessado algo na tua vida que você gostava, mas Deus tem feito algo novo, algo melhor, que só agora, porque uma responsabilidade maior foi colocada na sua vida, que você verá isso. Por isso ele diz, no versículo 9, esforça-te. Esforça-te. Meu irmão, sabe o que Deus está dizendo? Assim, ei, olha para cá. Deixa aparecer a força que existe em você, porque foi Deus quem te deu. Seja corajoso. Assuma desafios, senão as coisas nunca vão mudar. Se você ficar naquela, sabe, eu tenho medo de sair da rotina. Sabe, eu tenho medo da espontaneidade. Sabe, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança, sabe? Eu tenho medo de assumir uma conta e eu não dar conta, sabe? Busque a direção de Deus. Tenha uma intuição divina sobre esta palavra. Pelo amor de Deus, porque sabe a parábola dos talentos, né? E sabe aquele que enterrou o talento? Não, fiquei com medo de perder. Eu só mantive. E o Senhor refere-se àquela pessoa como quem? Servo mau. Você não deu crescimento àquilo que eu te passei. Servo mau. O que Deus está te confiando? O que Deus está te confiando? Entenda. Deixa aparecer a força. Seja corajoso. Eu gosto muito do pastor John Piper, mas eu sou meio bocudo às vezes para falar nesse sentido. Ele falou um negócio essa semana que eu tenho que me declarar. Eu não concordei uma vírgula disso. Porque ele falou, se você vai numa igreja que tem uma pastora, essa igreja não tem pastor. É lógico, não tem pastor, né? Tem pastora. Mas ele estava falando no outro sentido. Que não pode haver pastoras. A fundadora da Quadrangular, a Amy Simple McPherson, é uma pastora. E o que Deus faz não é através de sexo, me desculpe. O que Deus faz é através do Espírito Santo dele. Você está entendendo o que eu estou falando? O marido dela havia morrido na China, eles fazendo missões. Voltou para onde ela morava, na América. E depois, o que eu vou fazer? Eu só sei pregar o evangelho.
começou a fazer serviço nas igrejas, evangelizar e fazer, e Deus começou a levantar ela para grandes obras. Deixa aparecer a força que há em você, se manifeste. É feito um apelo, deixa que dê nós vamos dar um jeito de algum jeito, nós vamos fazer alguma coisa. Deixa que eu resolvo, bora lá. Vamos fazer. O que você acha de fazer isso aqui? O que você acha? Você está entendendo o que eu estou falando? Opa, hoje é tantos recursos de ideias. Vamos ver o que melhor encaixa aqui para a gente superar esse desafio, para cumprir o que a gente assumiu. E aí, Filipenses capítulo 2, verso 10, 11, fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo 6 diz, seja forte, seja corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi aos seus pais. Josué podia ter pensado, por que eu? Por que não é o filho de Moisés que está à frente disso? Tinha que ser o filho de Moisés. Por que eu? E quando ele fala, quando eu faço essa conjectura, quando eu tenho essa imaginação sobre o fato, eu penso na síndrome de Sara. Quando a pessoa olha para si mesmo e vê, bem, eu tenho 99 anos, minha mão está toda enrugada, já cessou o costume das mulheres, eu olho para mim e não vejo condições, mas eu olho para Agar, ela tem condições, ela é nova, ela é fértil, ela é isso, ela é aquilo, entregue seu marido para Agar, não confia na promessa, quer fazer gambiarra, talvez eu tenha entendido errado, eu não sei, nós somos especialistas em conseguir substituto para tarefas que nós consideramos difíceis. Sempre alguém vai fazer. No Brasil a especialidade é essa, né? Deixa que alguém vai fazer. Todos nós já fizemos assim, já prestamos atenção nisso, e eu já vi um monte de mãe também falar isso. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não catar, ninguém cata. Se eu não mandar lavar a louça, ninguém lava. E blá, 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 blá. Mas no ministério, nós precisamos entender que Deus nos chamou. Deus não... Pastor, mas eu ainda não sei o que. Se posicione, se disponha, tenha boa vontade. Vai esperar até quando? Vai esperar virar um teólogo? Vai esperar estar com 1000 anos de idade? E aí? Quantas pessoas me falaram em rede social, pastor, assim que passar esse negócio aí, está fechada a igreja, nós vamos para a igreja, tá bom? Eu vou, porque o senhor está me mostrando sonhos que Jesus está vindo. Quantas pessoas, meu Deus do céu, isso foi ano passado. Passou tudo, a igreja abriu de novo, não vieram. Depois de novo, não vieram. Depois de novo, estiveram à beira da morte alguns. E eu consegui conversar. Não, pastor, assim que passar, o mínimo que eu vou fazer é ir na igreja. E vou. Não vieram. Não faz. Se você não fizer agora, se você não tiver iniciativa agora, não vai ser o depois. Não perca a visão, não dê espaço ao inimigo. É aqui que está o conselho de Deus para você não perder a visão. Deus fala aqui, guarda a sua palavra, do versículo 8. Guarda a palavra, medita nela de dia e de noite. Isso é 2 períodos, de dia e de noite, 2 momentos, alegres e tristes. Aí na empolgação da alegria, você não se perderá, ou na angústia da tristeza, você não negará a fé. Meu irmão, esse é o tempo do avanço, esse é o tempo da conquista. E algumas pessoas, quando a situação fica difícil, elas se afastam da igreja. Enquanto deveriam, na verdade, se apegar, se envolver. Meu irmão, a crise, desde que eu me conheço por gente, ela existe. Rumores, suspeitas, ameaças, dificuldade, desafios, desde quando me conheço por gente, ela existe. Desde quando eu assumi a igreja, o plano real, que era mais valorizado que o dólar no começo, continua caindo. E a gente continua avançando. E a nossa vida continua avançando. Desde que capítulo 3 de Gênesis houve a queda do homem, se iniciou essa palavra crise. Mas para aquele, o povo que conhece o seu Deus, como diz Daniel 11, 32,
O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Meu irmão, está na hora de você tirar a placa do inimigo daquela área. Está na hora de você tirar a placa de Satanás e pisar com autoridade. Está na hora de você, meu irmão, tanto no mundo espiritual, quanto nesses sentimentos teus que Satanás está tentando dominar. Toda hora. Ah, pastor, não vou com a cara daquela pessoa. Ah, pastor, não posso ir que... Ah, meu Deus do céu. Pare com essa infantilidade bíblica. E comece a olhar para aquilo que te traz avanço. Hoje você vai conquistar a liberdade. Hoje você vai provar as novidades de Deus. Hoje você vai assumir a responsabilidade com o teu Criador. Porque você, meu irmão, tem o direito da conquista. Eu vou repetir. Você, meu irmão, nós como cristãos, temos o direito, temos a promessa da conquista. E você hoje vai orar sobre essa promessa da conquista. Pastor, mas olha só, eu sou temente a Deus, mas às vezes é um preguiçoso que só pela graça, uma preguiçosa. Então tem que reparar nos hábitos, não é? Por que não avança? Poderia estar muito melhor, mas manter a mesma rotina não vai ter mudança. A gente sempre deve trabalhar além do que a gente ganha. Sempre. E você vai ver os avanços. E você pode valorizar o teu trabalho. Não tenha dúvida sobre isso. Algumas coisas são práticas. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vê que tem autoridade para avançar. Você tem autoridade para melhorar. Pode ter certeza disso. O meu salário, quando eu passei para operador de máquina fotocopiadora, ele aumentou. Mas depois, a minha patroa, o nome dela Catarina, ela ficou constrangida. Ela entrou no setor, depois, acho que de meses, 1 ano, e falou para mim, bem assim, olhou tudo aquilo, eu falei, tudo bem? A senhora precisa de alguma coisa? Ela olhou para mim e falou assim, por Deus, meus irmãos, meus parabéns, viu? Meus parabéns. Falou com recursos humanos, não sei qual reunião que ela fez, e me deu mais um aumento. Eu nem imaginava que eu iria ganhar mais um aumento. Por pouco que seja, por pouco que fosse, eu ganhei um aumento. Eu lembro que eu ganhava naquela época, dava quase 2 salários mínimos. E ela subiu mais, como se fosse nos dias de hoje, mais uns R$300, alguma coisa assim. Mas eu era menor ainda de idade. Eu era menor, eu tinha 17 anos. Então eu estou falando para você, isso hoje. Seja melhor no casamento, seja melhor no ministério, seja melhor no teu trabalho, como cidadão, seja melhor, seja no vestir, seja no falar, seja no portar, seja no responder, seja melhor, porque Deus te dá um legado, Deus te dá uma responsabilidade, Deus te dá autoridade. Aonde você pisar a planta dos seus pés, o inimigo dele tem que sair. Não adianta você esperar responsabilidades de outros. Não adianta. Deus chamou você para cumprir isso que é o teu número. Então faça com louvor, faça com virtudes, faça com elogios, faça com graça, faça com bom humor, faça com unção, faça com oração, faça, meu irmão. E você vai ver que você vai estar testemunhando Jesus em tudo isso. Amém? Vamos orar por essa promessa? Que promessa, pastor? A promessa da conquista? Quais são as áreas que Satanás ainda tem uma plaquinha lá de invasão? Escrito que aquilo é dele, por posse. Quais são? O que era para ser teu e não foi? Todo mundo tem a história de um vô que fez uma besteira e era para você estar rico hoje. Mas o vô lá, o bisavô, fez uma besteira. Todo mundo tem uma história assim. Que lembra, ele ia lá. Mas o que é? Pode ser melhor hoje em dia. Vamos fazer uma oração? Vamos falar com Jesus? Vamos orar? Vamos tomar essa decisão? Vamos responder ao Senhor? Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos fazer a oração. Santo Deus, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco,
aquele que nos chamou da morte, aquele que quando chegou não passávamos de ossos secos, e que através da tua profecia nos formou, nos levantou e desenvolveu em nós uma capacidade de exército. É o Senhor que nós estamos dirigindo a nossa oração. Deus, Pai, que faz com que as muralhas de Jericó caiam. Deus que nos faz conquistar aquilo que os nossos antepassados não conquistaram e talvez até perderam. O Senhor é o Deus que nos chamou, o Senhor é a melhor companhia, o Senhor é o Deus que dá segurança e que nos faz superar toda e qualquer frustração. Há muitas conquistas ainda pela frente, há muitas coisas a serem conquistadas para a tua graça, para a tua glória, para o teu louvor, como testemunho da tua presença. Há muita coisa ainda, Espírito Santo, há muita cura para acontecer, Pai, há muitas situações ainda para que haja avanço, muito desafio ainda, mas o Senhor é conosco. Então o Senhor é o Deus capaz de criar em nós aquilo que nós não temos. Se é coragem que falta, se é fé que falta, é o Senhor que pode desenvolver isso. Se é postura, se é alegria, eu não sei, ó Deus, mas cria em nós aquilo que nós precisamos para que os teus projetos, os teus sonhos aconteçam diante desse chamado, porque a nossa vida é um chamado. O Senhor nos chamou para a vida, nos chamou para os desafios da vida, e nós precisamos da tua capacidade, precisamos da tua sabedoria, precisamos do teu entendimento. Nos dá a graça de honrar, nos dá a graça, Jesus Cristo, oh meu Deus, de alegrar o teu coração, nos dá a graça, por favor, Deus Todo-Poderoso, de cumprir a tua palavra e promessa. Oh Espírito Santo, coloca autoridade nesses pés, Pai, que de uma forma simbólica nós estamos dizendo, aonde pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor tem nos dado como direito, porque o teu inimigo tem que sair. Oh meu Deus, não falo isso com relação à cobiça, não falo isso com relação à ganância, mas eu falo isso com relação à graça, ao teu reino, Jesus, ao teu bem, ó meu Pai, porque no final das contas o Senhor conhece os corações. Então, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, é uma promessa do Senhor embutida aqui, uma promessa poderosa, uma promessa de conquistas, uma promessa que nas áreas da vida haverá conquistas e crescimento. Não deixe o nosso coração ficar preso naquilo que não deu certo, não deixe o nosso coração, as nossas expectativas ficarem presas naquilo que não se resolve, não deu certo. Por favor, Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, meu Deus Santo, para aproveitarmos o melhor da nossa época, para aproveitarmos o melhor daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que venhamos fazer com excelência, para que venhamos fazer com ousadia, para que venhamos fazer, meu Pai, Jesus Cristo, com grande perfeição, e tudo isso seja para o seu nome, para testemunho da tua presença, da tua glória, Deus Todo-Poderoso. Aonde estivermos, que a tua companhia esteja fazendo toda a diferença e dissipando o mal, porque o teu poder é maravilhoso, a tua misericórdia é muito grande, o teu perdão está na rotina, ligado a todo aquele que te busca, a todo aquele que reconhece, a todo aquele que precisa e te entrega, Pai, o coração, as tristezas, os pecados, as dúvidas nas tuas mãos. Livra de nós essa síndrome de Sara, de acharmos que não somos dignos, e na verdade nós não somos, mas de entendermos que é no Senhor que está a dignidade, que é quando olhamos para o Senhor que as coisas acontecem e a coragem vem. Então, no nome de Jesus, aonde precisa de cura, que a cura aconteça, que o milagre aconteça. Aonde precisa de testemunho, que assim seja, meu Deus. Aonde precisa de poder financeiro, que assim seja, no nome de Jesus. Aonde precisa de reparação nos hábitos, assim seja. E que tudo isso
seja ligado aos céus, pois desde já temos a certeza na tua abundância, nas tuas respostas sobre esta oração. Em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Graças a Deus, graças a Jesus.